aqui. Putz, nem vai adiantar, né? Bom, então, gente, é uma forma de descrever o comprimento que alguém teve através de um ângulo, tá? Através de um ângulo. Vocês sabem isso que eu estou falando aqui, que π vale 180 graus, 2π é a mesma coisa que 360 graus. Vocês sabem disso? Ou nunca ouviram falar isso que eu estou escrevendo aqui? Igual a 90 graus. Já ouviram falar disso? Conhece, Roberto, essa notação? Já. Isso tem a ver com, tipo, ângulo interno e ângulo externo? Ou não? Não, isso tem a ver com o ângulo que alguém percorre aqui, assim, ó, numa circunferência. Então aqui é 0 graus, 45 graus, aqui é π sobre 2. Aqui é alguns graus, aqui é π. Aqui vai, aqui anda, e aí aqui completa a volta, anda 2π. Vocês já ouviram falar desse tipo de notação? Se não, é bastante importante, tá, gente? De verdade, entender como funcionam os ângulos. Se alguém falar que andou 2π radianos, significa que a pessoa completou 360 graus, tá? Por isso que o comprimento da circunferência é 2π vezes o raio, tá? Então 2π é 360 graus, beleza? Então, gente, primeira coisa é saber o que é um ângulo horário. É um ângulo que vai demarcar uma certa espaço S ali que algo percorreu. Então, se alguém falar, eu percorri 45 graus, ou, melhor dizendo, eu percorri π sobre 2 radianos. Π sobre 2 é a mesma coisa que 45 graus, tá bom? Bom, define-se ângulo horário, ou posição angular, ou até mesmo fase, é o nome, né? O ângulo formado entre o vetor posição, tá? É onde você está, e o eixo de referência CO. CO sempre será o nosso eixo de referência. É do centro da circunferência para a direita, a gente vai chamar de 0 graus. É a nossa referência. Acho que vocês já devem saber um pouco isso aí. Pessoal, velocidade angular média. Então, olha só. Deixa eu só completar isso daqui, então. Se o espaço que eu percorro é igual ao ângulo, que é π sobre 2, vezes o raio, perceba que esse cara aqui, ó, é o ângulo, tá? É o ângulo. Então, se eu quiser saber o quanto alguém percorreu, eu pego o ângulo em radianos e multiplico pelo raio, tá? Não posso fazer o ângulo em graus, tá? Não posso, que não vai me dar resposta. O ângulo tem que ser desse jeito aqui, ó. Desse jeito. Ah, professor, e se eu quiser saber 27 graus, quanto dá em π? Faz regra de 3. Π vale 180, x vale 27 graus. E aí você vai conseguir saber quanto vale. Então, para eu saber o espaço que alguém percorre, basta eu pegar o ângulo e multiplicar pelo raio. Eu consigo saber esse espaço aí que ele está me dizendo. Beleza? Agora, existe uma velocidade, gente, que chama velocidade angular. Essa velocidade angular, gente, ela tem um nome. Essa velocidade angular, ela é dada pela letra ômega aí, ó. A letra ômega. Então, não vamos escrever V angular. Não é assim que escreve, tá? V angular não tá certo. Ela vai ser chamada de ômega, beleza? Ômega. Então, ômega é igual a variação do ângulo, tá? Imagine só que alguém estava nesse ponto 1 e foi parar no ponto 2. No ponto 2. Qual é a velocidade em alguns segundos? Então, cadê meu verdinho? Alguém estava em 1 e foi parar em 2, tá? Então ele saiu daqui e percorreu até aqui, ó. Saiu daqui e percorreu até aqui. Se estava em 1 e estava em 2, quanto ele percorreu? φ2 menos φ1. O φ2 é π sobre 2, tá? Menos φ1, que é π sobre 4. Beleza? E isso tudo dividido pelo tempo. Então, gente, velocidade angular é a mesma coisa. É o espaço percorrido por tempo. Só que nesse caso, o espaço que ele está percorrendo, ele está me dando em ângulo, tá? Ele está me dando em radianos, que é os ângulos aí, tá? Então,
O ômega é a variação do ângulo, tá? Variação do ângulo horário dividido pelo tempo. Beleza isso aí, né? Beleza. Tá aqui, ó. Então ele mostrou aqui, ó, de P1 para P2, ele estava num ângulo φ1 e foi para um ângulo φ2. Então, o que ele percorreu foi φ2 menos φ1. Ele percorreu ΔΦ e dividido por T2 menos T1, que é o tempo que ele demorou. E aí, dessa maneira, eu tenho velocidade angular. Beleza, gente? Velocidade angular. Vamos mais falar sobre outras coisas. O movimento, gente, uniforme, é o que ele chama de movimento periódico, tá escrito aqui. Deixa eu diminuir a lousa e eu vou te mostrar o que é um movimento periódico. O movimento periódico, gente, é aquele que para fazer uma determinada coisa sempre demora um certo tempo. Então aqui nós estamos no MCU, movimento circular uniforme, tá? Essa palavra é muito importante, uniforme. Significa que a velocidade não muda. Então olha só, esquece agora esse ponto 1, essa distância S, esse ponto 2. Para alguém sair daqui e der a volta completa, a pessoa vai gastar um tempo T, tá? Um tempo T, que eu vou escrever. T é o tempo necessário para uma volta completa. Agora, se a pessoa der uma outra volta completa, você concorda que ela vai gastar o mesmo tempo T? Porque o movimento é uniforme. Então, se ele gastou 1 minuto para completar uma volta, a segunda volta ele vai completar mais 1 minuto. A terceira volta, mais 1 minuto. A quarta volta, mais 1 minuto. A quinta volta, mais 1 minuto. E assim por diante. Então, esse T para o movimento circular uniforme, ele é um cara constante. Ele é um cara constante, tá? Esse T. E ele tem nome, tá? Esse T vai se chamar, a partir de agora, ele vai se chamar o período. É o período. Então, as pessoas vão falar qual é o período desse movimento. Significa quanto tempo esse cara demora para realizar uma volta completa, tá? Período é isso. Em quanto tempo ele demora para dar uma volta completa. Então, o tempo necessário para uma volta. Esse cara chama período. Tem um outro cara que você precisaria saber, que é chamado de frequência. É a frequência do movimento. Então, todo movimento periódico, pensa só, gente, movimento periódico é aquele que sai de um lugar e volta para o mesmo lugar e repete isso, e repete isso, e repete. Então, olha só, se eu estiver aqui e for para cá, depois eu estou aqui e venho para cá, depois eu estou aqui e venho para cá, depois eu estou aqui e venho para cá, depois eu estou aqui, venho para cá, depois eu estou aqui, venho para cá. Perceba, eu saio de um lado, vou para o outro, saio de um lado, vou para o outro, saio de um lado, vou para o outro. Se eu fizer isso em velocidade constante, eu tenho um movimento periódico. É um movimento que se repete infinitas vezes no mesmo intervalo de tempo. Então, para cada movimento periódico, a gente vai associar um período, tá? Então, um período, nós vamos falar que o período é o cara necessário, o tempo necessário para dar uma volta completa. E também um outro cara importante é a tal da frequência, tá? É a tal da frequência. Então, e a frequência, ela é diferente. A frequência, gente, em termos matemáticos, ela é igual a 1 dividido pelo período. 1 dividido por T. A frequência é o inverso do período. A frequência é o inverso do período, tá? Esse cara aqui chama frequência do movimento. E a frequência do movimento, gente, você pode entender ela da seguinte forma. É o seguinte, ó. Em 1 segundo,
quantas voltas foram completadas. Ixi, meu celular tá tocando aqui, gente. Bom, depois a pessoa liga de novo, né? Então, gente, olha só qual é a diferença. É a diferença muito sutil. Então, o período de um movimento circular é o tempo necessário para dar uma volta. Já a frequência é o seguinte: em 1 segundo, quantas voltas foram dadas? É isso que a frequência diz. Então, imagine só, gente. Vou desenhar aqui, ó. Imagine a minha pista circular aqui, tá? Aí imagine então que essa é a minha referência aqui, né? É a referência. Imagine então, gente, que eu tenho um corpo aqui, ó. E aí depois de 1 segundo, esse cara veio parar aqui, ó. No t igual a 1 segundo. Pessoal, quantas voltas ele completou em 1 segundo aqui? Quantas voltas ele completou em 1 segundo? Bom, professor, você pode olhar aí e dá pra ver que nenhuma volta. Ele completou metade da volta. Não é verdade? Ó, ele saiu daqui e completou metade da volta. Então, pessoal, ele completou meia volta. Então, a frequência para esse cara, para esse movimento, a frequência vai ser igual a 0,5. Só, acabou. Essa é a frequência. Agora, vou te explicar ainda mais. Olha a unidade da frequência. É 1 dividido por tempo. Tempo é segundos, não é? Tempo não é segundo? 1 dividido por tempo. Então, 1 sobre segundo. 1 sobre segundo, gente, é a mesma coisa que hertz. Tá? Então, quando alguém fala, sintoniza aqui na rádio, na frequência, não sei o que, 103 MHz. Hertz significa isso. Significa que a frequência de onda da oscilação do rádio é 103, tá? Então dá 103 voltas a cada segundo, tá? 103 Hz. No caso lá é 103 MHz, então é 103 milhões de voltas a cada segundo, tá? São muitas oscilações mesmo, tá? Então, gente, o que é frequência? É a quantidade de voltas que alguém dá em 1 segundo. Então, se alguém falar que a frequência de algo é meio hertz, significa que a cada 1 segundo ele completa meia volta. Se a frequência fosse 2 hertz, significa que a cada 1 segundo ele deu 2 voltas. Se a frequência fosse 1 milhão de hertz, significa que depois de 1 segundo ele deu 1 milhão de voltas, tá? E eu acho isso bem interessante, porque muitas coisas na vida a gente fala, é hertz, é tantos megahertz, é tantos... Né? A gente fala dessa frequência, mas a gente não sabe calcular exatamente, não sabe o que ela significa, né? Não faz ideia mais ou menos do que ela significa. Então, frequência, gente, é quantas voltas foram completadas em 1 segundo. Pode ser meia, pode ser 0,1, pode ser infinitas não pode, mas pode ser assim, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, pode ser números grandes, tá? Beleza? E pode ser números pequenininhos. Já o período, diferente, é em uma volta, quanto tempo demorou uma volta completa. Show de bola, gente? Show de bola isso, né? Pessoal, nós não temos mais tempo para isso, então, aula que vem a gente vai falar um pouquinho do movimento circular uniforme, tá? Hoje era pra gente ter ido um pouquinho a mais, tá? Mas não vai dar tempo, né? Amanhã a gente já tem a sua provinha, né, pessoal? E um pouquinho do movimento circular vai cair. Eu não vou chegar nas contas que usam essas últimas fórmulas, mas alguma coisa vai cair, principalmente em relação à aceleração centrípeta, aceleração tangencial, isso vai cair, tá? Beleza? O movimento circular uniforme vai cair de uma maneira mais simples, tá? Mas, galera, hoje foi um dia que vocês falharam, né? Porque era pra gente ter terminado esse movimento circular. Vocês dois estão aqui, né? Mas a turma falhou, né?
Era pra galera ter vindo e a gente ia terminar esse cara aqui e vocês iam ter esse conteúdo na prova aqui. Não é muito difícil não, tá? Ó, é pouca coisa aqui, a gente já acabava. Mas, como não vai dar, a sua prova vai ter os conhecimentos de movimento circular um pouco mais teóricos, tá? Nada muito difícil. Você tem que lembrar que a aceleração centrípeta é V² sobre R. Tem que lembrar tudo que eu passei aqui na aula de hoje e também vou colocar em questão de conceito para vocês, tá? O que é período, o que é frequência do movimento, esse tipo de coisa vai estar na sua provinha de amanhã. Tá bom, gente? Então, me encerro por aqui. E tamo junto aí. Estudem bastante, tá? Lembrem-se que a média do segundo ano foi de 5 e pouco, tá? Mas vai dar tudo certo. Valeu, gente. Um abraço aí. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Jennifer. Tchau, Roberto.